veja bem, o remédio é Jesus. Bom dia mais uma vez, sou o Bispo Kleber da Igreja Mundial Cristo é Luz e Vida. E nesta manhã, eu tenho a certeza que o Senhor falará forte ao teu coração. Também está aqui conosco nos estúdios Luz e Vida, direto aqui de Pirassununga, o pastor André, lá da cidade de São Carlos. Bom dia, pastor. Bom dia, bispo. Eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a vida de todos que nos assistem. Amém. Preste bem atenção, meu amigo, minha amiga, você que se encontra desesperado, você que já não tem mais força para lutar. Existe um Deus que Ele vem para nos surpreender. Existe um Deus que Ele apareceu aos discípulos. E a palavra de Deus diz que esses discípulos trabalhavam à noite. E ali trabalhando não conseguiram apanhar nada. Imagina, é como você, pai, mãe, que está desesperado com as suas contas, com as suas necessidades, está tudo em atraso, mas existe um Deus que Ele vai entrar para surpreender na sua vida. E uma coisa muito importante que eu gostaria já de abordar você, escute bem, esse Deus que eu prego, Ele é um Deus de providência. Sabe, pastor, as pessoas, elas têm que entender que o nosso Deus é um Deus grande. É um Deus que entra para mudar a história. E a palavra de Deus diz sobre uma grande conquista, sobre a pesca maravilhosa. Quando aquele homem, ele vem da sua pesca, ele vem com o seu barco vazio, com as tuas mãos vazias. É igual você. Você não tem nada, talvez nem saúde, nem prosperidade, não tem nada. Mas esse Deus, Ele quer entrar para mudar a tua história. E a palavra de Deus diz que quando Pedro ouve a Jesus, o temor, o medo, o assombro se apoderou, porque uma coisa que nunca houvera acontecido, aconteceu naquele dia quando ele se encontra com Jesus. É o que vai acontecer com você nesta noite. Quando você entrar em alguma das nossas casas de oração, você verá que a grande transformação vai acontecer na tua vida. A palavra de Deus diz, pastor, aí no livro de Lucas, capítulo 5, né? Sim, senhor bispo. Aqui diz no versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que com eles estavam. Mas por que o espanto se apoderou dele, pastor? Por causa da quantidade de peixe a qual Pedro ali, lançando a rede, obedecendo, a palavra de Jesus, apanhou. Então quer dizer então que quando você obedece a palavra de Deus, coisas grandes vão acontecer na tua vida. É igual eu pregava no último culto sobre os projetos de Deus em nossas vidas. É muito maior do que nós imaginamos. E no caso aí de Pedro, então, ali ele ficou assombrado, o temor, se apoderou dele, porque ele havia trabalhado a noite toda e nada havia acontecido. Sim, senhor bispo. Mas a palavra de Deus diz o quê? Prossegue aí. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos com que eles estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho para trás, escute bem. Quando Deus ele entra para fazer uma obra na tua vida, além de fazer a obra na tua vida, Ele vai chamar a atenção de todos que estão à sua volta. A palavra de Deus diz, meu amigo, que quando Simão Pedro, ele ouve a palavra de Jesus e executa, ele então lança a sua rede e ele pega naquela única lançada uma quantidade muito grande de peixes. Então ele chama os seus amigos, Tiago, e ali chegando esses amigos,
também o temor se apoderou deles, não é isso, pastor? Senhor, todos ficaram espantados porque nunca tinham visto aquela quantidade de peixe. Você também verá isso acontecer na tua vida. Você também verá o que Deus vai fazer na tua vida, porque o nosso Deus, ele existe. A palavra de Deus diz que ele deixou bem claro para os discípulos: ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu irei adiante de vós. Aí nesse trecho era Jesus em carne falando. Sim, Senhor. Mas a palavra de Deus diz que depois que ele padeceu, os discípulos ficou disperso. Sabe, pessoa que volta. Agora eu falo com você. Você que se desviou dos caminhos de Deus, você que voltou para trás no mundo, está trabalhando, ralando, me perdoa a expressão da palavra, mas é a verdade tem que ser dita. A tua vida não muda. Não muda por quê? Porque o Senhor te escolheu. A palavra de Deus diz, pastor, que esse homem, ele foi escolhido para ser o quê? Um pescador de homens. De homens. De homens. Quando Jesus ele é crucificado, esse mesmo que Jesus chamou ele retrocede, ele volta para trás. Meu amigo, você não pode voltar para trás. Você tem que focar naquilo que Jesus lhe chamou e ir para cima, porque a grande vitória é tua. Uma coisa muito importante, a partir desse dia, quando Pedro ouve, a vida de Pedro muda. Sim, Senhor, muda. Mudou. Mas quando Jesus morre, lá em João capítulo 21, pastor, abra lá a sua Bíblia, em João capítulo de número 21. Preste bem atenção. Depois que Jesus ele é crucificado, os discípulos todo triste, abalado, a luta. Quando você enfrenta uma grande luta, você pensa em voltar para trás. Jesus morreu e agora nós estamos só. Jesus morreu, o que eu vou fazer da minha vida? Pedro então ele pega o que? O barquinho novamente, ele retrocede, ele quer voltar para trás. E a Bíblia diz no 3, olha aí pastor, vê aí, 21, a partir do 3. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Olha, Pedro ele tinha uma influência tão grande, ele tinha um espírito de liderança. Só que naquele momento o espírito de liderança, ele estava usando de uma maneira errada. Estava fazendo com que todos voltassem a viver como na velha criatura. Como assim, bispo? O Senhor tirou ele daquela situação, fez ele um pescador de homens. E quando Jesus morre, a palavra de Deus diz que Pedro fala para todo mundo, eu vou pescar. Estava voltando para trás. E os outros que estavam com ele, os mesmos que viram Jesus operando grandiosamente na vida dele, quando ele toma a atitude de voltar para a pesca, um monte foi atrás dele. Vem aí, pastor. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram eles, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela mesma noite nada apanharam. Por quê? Porque estava fora da visão. Quando você sai fora da visão, você volta e não acontece nada. Porque o Senhor falou, olha aqui, Pedro, a partir de hoje, lá no livro de Lucas, capítulo 5, a partir de hoje, você vai ser um pescador de homens, não é mais de peixes, não. Aí a palavra de Deus diz que quando Jesus ele morre, ele é crucificado, ao terceiro dia, ele falou que ele iria ressuscitar. Ele ressuscitou. Mas uma coisa que me chama a atenção, que os discípulos voltaram, esqueceram da palavra. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras. Pois eu comparo ele a um homem prudente, um homem que coloca a sua casa sobre rocha, sobre alicerce. Sabe o que acontece? Voltaram para trás. Pastor, voltaram para trás. E a Bíblia diz que eles não apanharam nada. Por quê? Porque não estava aonde Deus queria que eles estivessem. Mas como Jesus disse, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Prossegue aí. Prossegue aí. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus.
Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Por quê? Porque não tinha nada. Porque não estava fazendo conforme Jesus ordenou fazer. É uma coisa muito... Eu gostaria de dizer uma coisa para você, meu amigo. A tua vida não está dando certo porque você tirou os olhos do foco. O Senhor te deu uma missão e você está saindo fora dessa missão. Você vai para outro canto, não vai prosperar. Por que não? Porque não está na visão de Jesus. Então Jesus, se apresentando na praia, o que ele diz, pastor? Vê aí. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Por que não? Porque Jesus sabia que eles estavam fora do caminho. Então Jesus novamente toma a palavra e lança a palavra da vitória. Assim como eu estou lançando nesta manhã para você a palavra da vitória. Jesus então lança, dizendo, lança o quê? E ele lhe disse: lança a rede à direita do barco e achareis. E o que aconteceu? Lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar a rede pela multidão dos peixes. Porque eles ouviram a voz de Jesus. Quando eu ouço a voz de Jesus, a palavra Isaías 55 diz que ele fará com que a palavra dele não caia por terra. Então Jesus fala, filho, lance a tua rede à direita do barco. Ele lança e ele colhe a bênção. É igual você, hoje você vai sair da sua casa e vai em alguma das nossas igrejas. Igreja Mundial Cristo é Luz e Vida. Eu tenho a certeza que Deus vai mudar a sua história. Aqui no rodapé do seu vídeo você pode acompanhar os endereços. Não fique de fora não. Quer dizer então que quando ele passa a ouvir novamente a voz de Jesus, o que acontece? A coisa acontece. Por que acontece? A rede se encheu porque ele obedeceu. É as mãos. As suas mãos vão encher de bênção quando você passar a obedecer a voz de Deus. Então não fique de fora, hein? Você vai ficar com algumas imagens aí e até o próximo programa. Eu te aguardo em o nome de Jesus. Veja bem, o remédio é Jesus.